Nós fomos os primeiros a defender a necessidade do isolamento social quando os primeiros casos, em março, foram diagnosticados no Brasil. Suspendemos o congresso do nosso partido, cancelamos os atos de justiça para a nossa vereadora Marielle Franco, aliás, crime ainda hoje não resolvido. A sociedade não sabe quem mandou matar a Marielle, mas nós prontamente cancelamos. O problema é que, assim como nós, vários dos que acreditam na ciência, dos que estavam vendo o que acontecia nos países que passaram pela pandemia, começaram a defender a necessidade de medidas em defesa do nosso povo. O problema é que o maior obstáculo para garantir as medidas sanitárias e salvar a vida do povo brasileiro está no Palácio do Planalto e se chama Jair Messias Bolsonaro. Ainda hoje não chegou o recurso para salvar os estados e municípios e muitos não têm dinheiro para pagar a folha. Mais de 8 estados têm colapso no sistema público de saúde. O dinheiro que nós aprovamos para ajudar as pequenas e microempresas foi criado uma série de burocracias. Infelizmente, muitos estão indo à falência, retroalimentando a desigualdade social, retroalimentando a escolha perversa que esse psicopata colocou ao povo brasileiro. Ou contrai Covid-19, ou morre de fome, ou morre de desigualdade, ou morre de violência pelo Estado, como foi o caso do jovem João Pedro, de 14 anos, assassinado dentro de casa pela própria polícia. Ou o caso do menino Miguel, 5 anos. 5 anos. Não foi acidente. Nós exigimos justiça para Miguel. Agora, quem bota o povo nas ruas é o Jair Messias Bolsonaro, ao não garantir as medidas necessárias para garantir o isolamento social e a contenção do pico da pandemia. Quem chantageia governos tem sido Jair Messias Bolsonaro e, infelizmente, vários governadores e prefeitos, como o caso do Marquesan em Porto Alegre, cederam à chantagem, estão abrindo o comércio e colocando em risco o nosso povo, ainda mais agora que se aproxima do inverno. Eu começo com isso porque a situação que nós temos no Brasil é extremamente grave. São 32 mil mortos, quase 500 mil infectados e um governo inimigo da ciência. Um governo que, ao invés de liderar o país, decidiu liderar a extrema-direita na sua sanha autoritária e na sua cruzada pelo fechamento das liberdades democráticas. Todos os domingos, nos últimos 2 meses, eles estão fazendo protestos cada vez menores, mas perigosos, porque eles têm uma estratégia de poder. E uma estratégia de poder que é inimigo das liberdades democráticas. Muitas vezes eu disse aqui, nesse Congresso, nós não temos ilusão no Congresso ou no Supremo Tribunal Federal, mas o pessoal luta por mais democracia, e não por menos democracia. Nós não defendemos e defenderemos, aliás, não defendemos a restrição das liberdades democráticas, mas queremos mais que isso. Queremos, inclusive, unidade de ação para combater os que querem fechar as liberdades democráticas do nosso povo, porque eles têm medo que o povo se organize para lutar por salário, para lutar por saúde, para lutar por emprego. Agora, a luta de classes não para. Nos Estados Unidos, uma rebelião antifascista e antirracista está expressa nas ruas há 7 dias. Depois do assassinato brutal do George Floyd, manifestações de massas têm sido produzidas naquele país. Já chegou em Paris, já chegou em Londres. Nós tivemos a convocatória das torcidas antifascistas. Em Porto Alegre começou há mais de um mês, domingo agora, em São Paulo. Nós não temos dúvida de que quem não garante o isolamento necessário, que é uma necessidade, é o Jair Messias Bolsonaro. E é por isso que eu tenho a convicção de que povo na rua e mobilização não é gatilho para golpe nenhum. É trava contra um golpe autoritário, porque o Bolsonaro é autoritário e porque ele seguirá tentando fechar as liberdades democráticas. E nós precisamos avançar, colocar no Conselho de Ética vários desses quadrilheiros, demagogos, mentirosos. E eu não vou hoje perder meu tempo falando deles. Abrir o processo de impedimento de Jair Messias Bolsonaro, sem sombra de dúvida. E eu estou defendendo isso desde 18 de março. Mas agora as ruas entrarão. Eu me preocupo muito com as medidas sanitárias. E eu vou estar de máscara, de álcool gel, preparada no domingo, junto com o povo em Porto Alegre e ajudando a organizar. Mas eu não tenho dúvida alguma de que a luta de classe segue sendo o motor da história e que é fundamental
que haja a mobilização do nosso povo que combine a luta antirracista com a luta antifascista em defesa dos direitos do nosso povo, fora Bolsonaro, fora Trump, fora obscurantismo.